Eu fui fazer uma pesquisa, assim como o James, para falar sobre paternidade. Ele falou: olha, você dá uma palavra no Dia dos Pais? Falei: dou. E aí eu fui pesquisar para ver como que tá, como que é esse lance de paternidade. E realmente esses registros são quase 500 crianças por dia que elas são registradas sem o nome do pai. E isso não escolhe, a gente não vai falar, a gente não pode falar que é classe social, que é porque a pessoa é pobre ou porque a pessoa, isso não abrange classe social. Irmão, eu sou um pouquinho desastrado, não preciso. Se eu precisar, eu peço, senão eu vou derrubar. Obrigada, viu? Muito obrigada. E eu fiquei um pouco chocada com esses dados, porque a gente sabe que não é só falta de um nome no registro dessa criança, mas é uma falta de direção. Essa criança, ela vai nascer, por mais que às vezes a gente vai colocando algumas figuras que a gente acha importante, que represente o pai na vida dessa criança, esse papel ele vai ficar descoberto, e a gente ora para que essas crianças elas tenham um encontro com Jesus e que Jesus elas possam em Deus encontrar essa paternidade que é perfeita, porque senão a gente vai sempre, eles vão ficar procurando e vão se frustrando, se machucando, porque o que tinha que ocupar esse espaço, o que tinha que ocupar esse papel não fez. Então esse vazio vai ficar, né? Eu vou orar mais uma vez. Peço que vocês fechem os olhos de vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não conheço as pessoas que estão aqui, eu não sei como elas entraram neste lugar, mas o Senhor conhece. Eu quero hoje, Senhor, através do Seu Espírito, tocar nesses corações onde só o Senhor tem acesso. Por isso, Senhor, que o Senhor possa tirar deste lugar, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que haja neste lugar liberdade do Seu Espírito. Espírito Santo, nós te convidamos, porque nós dependemos de Ti. Nós dependemos do Senhor, nós somos só um canal. É o Senhor que tem acesso a esses corações. Encontre terrenos férteis, encontre corações abertos, para que a Tua palavra não morra. Que essa palavra, Senhor, ela não seja uma palavra de confronto só, mas que ela seja uma palavra de libertação. Que nós possamos compreender que somos filhos do Senhor. Que nós possamos tomar o nosso lugar de filhos nessa noite, Senhor. E que o Senhor se revele a nós como o Pai que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Toma o Teu trono no nosso meio. Se estabeleça aqui e tenha liberdade para fazer o que o Senhor quiser. E eu fiz essa pesquisa nesses registros e também fui ver como que é o sistema prisional. Os dados também do sistema prisional também tem que quase que 90% das pessoas que estão presas, eles não têm pais, eles não conhecem, ou eles têm uma paternidade que foi muito ruim. A referência que eles tiveram foi alguém que, assim como eles, ou morreu no traficando ou fazendo no crime, ou também estão presos, né? Ou a maioria também não conhece. É lógico que tem algumas exceções de famílias estruturadas e que a pessoa tomou outro rumo, mas é assustador que na mesma proporção de que essas pessoas, esses bebês, eles não têm essa filiação, eles também não têm uma estrutura, e isso se reflete na nossa sociedade, isso se reflete lá no sistema prisional, aonde, quando eu vou para Cajuru, minha família é toda de Cajuru, e a gente passa por 2 penitenciárias, geralmente quando a gente vai no final de semana.
E você olha naquelas, elas ficam todas na porta lá dessa penitenciária. Gente, 99% são mães, mulheres que vão visitar as pessoas que estão lá dentro, os homens que estão lá dentro. E durante um período eu achei que os pais não iam, né? Eles não vão porque não querem se submeter, mas na realidade eles não existem. Esses homens foram falhos. E isso reflete lá na frente. Eu fiquei impressionada como que o diabo, ele tem um plano perfeito nesse sentido. Eu faço com que essa criança, ela não tenha uma filiação, e eu acabo com o destino, eu tento acabar com o destino que ela teria. Porque eu sei que se ela tiver uma família estruturada, se ela tiver uma família que serve a Deus, ela vai ser alguém que vai cumprir aquilo que Deus tem para ela. Então ele já faz com que a gente se perca lá no início, né? Lá no ventre, já vem uma gravidez, já vem nossos traumas desde ali, né? Ele já nos deixa órfãos. Aqui quem é mãe sabe o tanto que o pai é importante no período que a gente está gestando, no período que a gente está em gestação, como que é importante a voz do pai. A gente já viu alguns vídeos de que a criança reconhece a voz do pai logo no nascimento, como que isso traz uma afirmação e isso dá um destino para essa criança. Por isso que a gente vê poucos lares que são estruturados com pessoas que se desviam assim para o crime, geralmente é uma família totalmente disfuncional, que a paternidade foi manchada lá no início. E nas minhas pesquisas também, eu vi que o Brasil, ele está entre um dos países que mais tem cristãos. E eu falei, mas tá. Cristãos católicos e cristãos protestantes. Aí eu falei, gente, essa conta não fecha. Por quê? Porque é um país de órfãos, é um país que mais tem órfãos, é um país que o seu sistema prisional está sempre superlotado, é um país que tem a sua criminalidade também entre os países que mais são tem criminosos, mais perigosos, e também é um país que é cristão. E aí eu comecei a pensar durante essa semana, eu falei, Deus, aonde que a gente está errando? Isso é um reflexo da igreja, isso é um reflexo daquilo que nós somos. E eu fui esses dias em Cajuru, eu estava lá, e eu conversando com uma amiga, e ela falou, olha, eu fui fazer um depoimento com os pais da igreja, com as crianças, para fazer uma homenagem para os pais. A grande maioria lá, 90% são pais cristãos. As crianças que foram fazer o depoimento são nascidas em lares cristãos. E a pergunta era, me conte coisas que você faz com seu pai. Era isso. Elas iam fazer videozinhos falando coisas que elas faziam com o pai. E as crianças não tinham essa atividade com o pai. As crianças não tinham contato com os pais. São pais que têm eventos, têm cargos, têm ministério, têm um monte de atividades. Porém, essas crianças não têm a presença do pai. Elas não jogam. Aí a menina fala, mas você não joga bola com o pai? Não. Videogame? Não. Mas você não dorme junto com o seu pai? Não sei o quê. Porque ela ficou tão chocada, que ela é jovem, e ela ficou tão chocada que ela falou, como isso dentro da igreja? Como que pode isso? E é essa a realidade que a gente enfrenta. Muitas vezes, nós, hoje, especificamente, os pais, têm perdido ou dado importância para coisas que vão passar. Não que não seja importante, o ministério é importante, você fazer a obra é importante, o seu trabalho é importante. Pode ser que você fale assim, nossa, mas eu trabalho sou marreteiro, em Brodowski tem muito marreteiro, muitas pessoas que viajam.
E você pensa assim, nossa, mas como que eu vou dar um tempo para o meu filho? Eu trabalho, eu preciso manter essa casa, eu preciso ser o provedor desse lar. Como que eu vou fazer isso? Eu falei, gente, a gente como filho, a gente sabe. Um pouquinho que você fala assim, eu vou tirar o tempinho que eu tenho, eu vou dividir o tempo que eu tenho, mas eu vou mostrar para esse filho que eu sou presente. Então, o que nos falta é o que eu percebi nesses pais, nessa orfandade que o Brasil tem, que ao mesmo tempo também é um país que se diz cristão, aonde nós como pais falhamos muitas vezes, porque a gente só fala muitas vezes de Cristo, eles veem a gente falando, às vezes até em casa a gente fala, a gente tem até aquele momento de falar de Jesus, de ter a nossa tempo de mesa com os filhos, mas a gente não tem um tempo de conhecer os nossos filhos. Os nossos filhos cristãos estão presos dentro dos seus quartos, dentro dos seus celulares. E a Bíblia diz que uma geração vai contar para outra geração os grandes feitos do Senhor. E como que nós temos feito isso? A nossa responsabilidade é muito grande como pais. E principalmente, como o James falou, ser pai, ser mãe não é fácil. A gente tem tarefas muito difíceis. Mas ser pai é difícil, porque pai, ele dá destino. Pai mostra para o filho o pai que ele precisa encontrar. Pai dá destino, pai mostra o caminho que ele precisa percorrer até Cristo, até Deus, que é o nosso Pai perfeito. Eu quero que vocês abram comigo em Salmos 139. Assim como o James falou, nós temos um pai que antes de nós termos o nosso pai terreno, nós tínhamos um pai celestial. Nós temos este pai celestial. Então, antes que a gente fosse concebido, aqui diz assim, Salmo 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então nós temos, assim como James falou, um pai que é perfeito. Aqui, por mais que o nosso pai tente ser o melhor pai do mundo, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e nós não vamos conseguir, pais, vocês não vão conseguir ser perfeitos para os seus filhos. Porém, a gente precisa ser o mais parecido com Jesus, para que essas pessoas, para que os nossos filhos olhem e falem assim, olha, é assim que eu quero. É lógico que vai chegar um momento em que eles vão conhecer esse pai perfeito e eles vão entender que os nossos pais, assim como nós, são falhos, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês de como que a paternidade, ela interfere de uma forma positiva ou negativa no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho um pai. O meu pai, a gente sempre se deu muito bem. Eu tive sempre mais intimidade e afinidade com meu pai do que com a minha mãe. E eu sempre achei que a gente tinha um relacionamento da hora, bacana e tal.
E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que me afirmou muito. O pessoal fala muito sobre preconceito, né? E eu lembro que quando o pessoal falava, você sofreu algum preconceito? Eu falava, não. Porque preconceito racial. Porque o meu pai sempre foi aquele pai que olhava e você podia estar com o cabelo tudo espetado, você podia ter tudo. E ele falava, vem cá, você é a minha neguinha mais linda. E ele sempre, ele me tratou assim, e carinhoso. Meu pai era tipo um gato, arisco. Ele é arisco, mas carinhoso, tá? E eu achava que eu tinha um bom relacionamento com meu pai. Eu já tinha me convertido, já fazia uns 5 anos, e eu estava numa igreja em Ribeirão, e eu fui fazer uma dinâmica com uma psicanalista. Ela chamou algumas mulheres e falou, olha, vamos fazer uma dinâmica e tal, e tal. E a dinâmica era assim, para que você pensasse em Deus, e você, olha, imagine Deus. E aí imagine que você vai ter que chegar até Ele. E quero que aí feche os olhos e pense como que vai ser, como que você vai chegar até Deus e tal. E era essa a dinâmica para ver como que a gente se relacionava com Deus. Fácil, né? Pensei. Tranquilo. E aí ela apagou as luzes e fiquei lá. E eu tive uma imagem de Deus muito distante. É como se eu estivesse olhando assim para cima, assim na parede, ele alto, eu muito pequena, ele rei, muito bem vestido como rei, com uma cara muito fechada e com aquele baratinho lá de rei, cedro na mão, e eu não conseguia chegar até ele, eu não tinha acesso a ele, eu tinha medo de chegar até ele. Naquele momento o sentimento que me deu foi de medo. E aí depois tinha que falar para ela o que a gente tinha visto, o que a gente tinha sentido. Eu já fiquei incomodada, eu falei, nossa. E ela já tinha falado que a forma com que a gente se relacionava com o nosso pai era a forma com que a gente iria se relacionar com Deus. Ou que no meu caso, que já tinha convertido, estava relacionando com Deus. E eu comentei isso com ela. E aí a gente fez depois algumas ministrações. Mas aquilo despertou que essa era a maneira com que o meu pai, sempre muito bom, uma pessoa muito honesta, mas o meu pai, ele é muito firme. Ele não é muito flexível. Então, tipo assim, sim, não, mas de uma forma, tipo, muito firme, assim, sabe? E eu fui tendo um relacionamento com meu pai físico, meu pai terreno, de mérito. Então, tipo assim, olha, eu faço o que é certo, eu sou uma boa menina, meu pai me elogia, tá tudo certo, né? E é uma luta até hoje, porque durante um período eu sempre me relacionei com ele dessa maneira. Eu sou uma menina que cumpre legal e meu pai é um pai amoroso, meu pai é um pai que me aprova. Então sempre foi essa busca de aprovação com aquilo que eu estava fazendo para o meu pai terreno. Porém, com Deus, eu também me relacionava desse jeito, né? E eu achava que eu cumprindo todos os protocolos que a igreja mandava, tudo aquilo que tinha que fazer, tipo aquele relacionamento dos fariseus, que os fariseus tinham na época de Jesus. Então eu faço tudo, eu dou o dízimo, eu estou certinha, eu oro por tal motivo que é o motivo da oração, eu intercedo tal dia porque eu sou da intercessão, e tá tudo certo. Mas aí nesse dia eu comecei, eu já sabia, Deus já começou a mexer em mim, e eu falei, mas ele não é assim, não é esse Deus. Eu não sabia que eu me relacionava com ele assim. E essa igreja que eu estava, eu era muito envolvida com muitas coisas, uma igreja também que estava começando. Então tinha muitos compromissos, tinha muitas coisas para cumprir, tinha compromisso todos os dias, e isso preenchia total a minha semana. E eu achava que isso é ok, isso é ser cristão, é isso mesmo, cumprir todas as regras impostas pelas instituições.
Só que aí, um dia eu me peguei sem essa instituição. Deus me levou para casa. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O Gabriel era pequeno, tinha uns 7 anos. E eu me peguei, Dinei, Gabriel e Deus. Porém, eu não sabia o que fazer com Deus. Porque eu me relacionava com Ele mediante aquilo que eu tinha que cumprir. Então eu orava todos os dias, mas as orações tinham um propósito. Olha, hoje nós vamos orar por tal coisa. Ah, beleza. Ah, hoje eu vou orar por interceder por tal coisa. Tá ok. Mas Ele me levou para casa e Ele falou: agora sou eu e você. O que a gente vai fazer? E a gente estava num conflito muito grande, eu e o Dinei, nessa época, porque eu culpava muito ele, porque ele tinha me tirado daquilo que eu achava que era o correto, que era o certo. E a gente estava numa crise no nosso casamento, e Deus me chamando para ir conhecê-lo nesse quarto, neste lugar. E eu tinha esse medo que eu olhava e eu falava: eu não conheço esse Deus, e como que eu vou me relacionar com Ele? Eu nem sei por onde que começa, eu nem sei como que faz. E já fazia, o Gabriel nasceu na igreja, o Gabriel fazia 7 anos que eu achava que eu era uma pessoa convertida e que conhecia Cristo. Na realidade, eu só conhecia as regras e as coisas e me relacionava desse jeito. Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque nós, muitas vezes, nos relacionamos assim com Deus. Conversando com uma amiga, e ela não tem pai. O pai dela abandonou, foi embora. E ela falou: Fá, há uns 2 anos atrás, veio alguém e eu fui curada. Eu consegui me relacionar com Deus. Porque era o que o Gabriel falou. Ela falou assim: eu falava que amava, mas não amava. Eu falava que eu queria esse Deus, mas eu não queria, porque eu não conhecia Ele, porque eu não tinha referência nenhuma do que era Deus. Eu aprendi a me relacionar primeiro com as coisas, para depois me relacionar com Deus. Porque é assim, muitas vezes a gente vai aprendendo a se relacionar com tudo aquilo que se diz ser de Deus, mas a gente não vai para esse caminho. Olha, primeiro eu vou conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Deus. Por quê? Porque é mais fácil a gente se relacionar, a gente se envolver com coisas do que com o nosso Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, quando a gente entra e fala assim: Deus, olha, eu não tenho nada para te oferecer. Eu estou aqui, eu sou teu filho, e eu não sei, é como um filho que vem para nós, às vezes, sabe, só que é um colo, é isso que ele está disposto para nós. Mas muitas vezes a gente só se relaciona com Deus como a gente se relaciona com o nosso pai. Como nossos pais muitas vezes não são presentes, então a gente só tem um pai, mas dá muitos presentes, porque é uma geração de pessoas que não estão presentes, mas que dá muito presentes. Aí o que a gente faz? Eu vou me relacionar com Deus desse jeito. Por que as igrejas estão tão cheias, como a Marilda falou, de pessoas que se relacionam que estão na igreja pelo dinheiro, por aquilo que podem receber, que, como diz a Helena Tanuri, que fica abraçando Deus e querendo esvaziar os bolsos de Deus para ver o que tem para oferecer. A gente não quer o colo de Deus, porque a gente não aprendeu a estar no colo do nosso Pai. Mas hoje, nessa noite, o que Deus tem para nós? Olha, independente se você é pai, se você é mãe, eu te quero como filho. O filho é dependente. O filho, ele não tem reservas. O filho é aquele que fica nu diante do seu pai. O filho é aquele que fala assim: olha, o que eu tenho eu te dou, e é o meu coração. Porque se nós não tivermos este lugar, não entendermos este lugar de filho, nós sempre vamos nos relacionar com Deus de uma maneira superficial. E se a gente quer um avivamento, se a gente quer que Jesus volte e que Jesus leve a igreja dele, nós precisamos apaixonadamente falar desse Jesus que a gente ama. Como
que eu vou entusiasmar as pessoas se nem eu amo, eu não conheço o Deus que eu quero que as pessoas conheçam? Como que eu vou falar de um Deus que pode todas as coisas se eu não experimento isso? Se a primeira coisa que eu faço quando eu estou passando por uma dificuldade é pedir financeira, eu vou lá, eu pego empréstimo, eu me endivido, eu faço, porque eu não creio que o Deus, o meu Pai, é aquele que abriu a boca de um peixe, tirou uma moeda e deu quando foi necessário. É o mesmo. Como que a gente se relaciona ou vai falar de um Jesus que a gente não tem? Como que eu falo? Eu tenho muita intimidade. Olha, meu filho é assim, ele é assado, ele tem esse defeito, ele não é santo, mas ele é bom nisso e tal. Por quê? Porque eu conheço, nós caminhamos juntos. Agora, como que a gente, por que hoje a igreja, as pessoas estão tão superficiais? Porque não enxergam em nós paixão, não enxergam em nós eu não conhece, como que é? É raso, é muito raso o que a gente oferece para as pessoas. Esses dias me marcou muito, assim que a igreja tinha começado, eu não sei se era o segundo culto, o terceiro culto, eu lembro que a gente estava naquela muvuca, aquela coisa, o James passando por várias coisas na vida dele, e no olho do furacão, um monte de coisa para pensar e tal, e eu fui caminhar com o João, e fui perto da casa dele, e eu passei, ele estava de incerteza, começando uma obra e não sei o quê, e como que vai ser e tal, e ele estava jogando bola com os filhos dele, atrás da casa lá, né? E eu falei, o que vai marcar a vida dessas crianças? Eu lembro que vocês também tinham o hábito de sair uma época com os filhos, eu olhava aquilo e eu falava, gente, é isso que vai marcar. O que vai marcar, porque a gente marca muitas vidas das outras pessoas lá fora, só que a gente esquece de marcar os que andam com a gente, que são os nossos filhos, né? A gente precisa, eu lembro que eles saíam e tinha o dia dos meninos, o dia de sair com as meninas e tal, e é isso que vai ficar, não é o que o James prega aqui em cima que eles vão levar para a vida. Não é o que a gente fala aqui. Eu poderia estar falando tudo aqui e o Gabriel falar, tá, mas não é nada disso, né? Então, falar é muito fácil. O que eles querem ver em nós? Pessoas apaixonadas, pessoas que vivem aquilo que pregam. Sabe? Olha, eu prego, eu vivo, eu tenho essa paixão. A gente tem um versículo que fala assim, ó, está em Êxodo 26, do 31 ao 33. Nesse versículo todo, Deus está falando para eles sobre o véu e as cortinas e as colunas do tabernáculo. Do 31 ao 33 fala assim, ó: faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o lugar santo, entre o santo lugar e o santo dos santos. Agora abre em 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. E
não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, não na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui no Velho Testamento, por conta do nosso pecado, o pessoal, eles tinham que se relacionar com Deus, eles tinham um limite. Esse véu era o limite. Então, para o só ultrapassava aquele véu, os sacerdotes, e a gente tinha uma separação. Quando Jesus morre, ele nos dá esse livre acesso. Quando ele move, o véu se rasga e a gente tem acesso a este Deus. Nós temos acesso a este Jesus e a gente pode falar diretamente com Deus. Porém, quando a gente se converte, a gente vai colocando alguns obstáculos. O véu já rasgou, já foi rasgado, o acesso está livre. Mas nós vamos colocando algumas coisas neste lugar. Ou a gente coloca alguns gurus, principalmente em igrejas onde a gente precisa de um líder. Então a gente terceiriza a nossa oração. A gente terceiriza, olha, ora por mim, porque eu estou passando por dificuldade. Não que não deva pedir oração, eu acho que a gente é um corpo, a gente é uma família, e a gente precisa de batalhas de ajuda, a gente precisa de pessoas para segurar nos nossos braços e falar, olha, ore por mim, interceda por nós. Mas tem a nossa intimidade também com Deus, a gente deixa de lado, porque o meu momento de oração eu já pedi, já está tudo certo. E a gente ainda se relaciona com Deus como se esse véu existisse, negligenciando o que Jesus fez na cruz. Porque quando eu não me relaciono, eu coloco algumas barreiras, eu coloco alguns muros e algumas coisas que a gente até vai colocando ao longo da nossa vida para nos proteger, e nos protege até de Deus, porque a gente vai endurecendo, a gente vai fazendo com que o nosso relacionamento com Deus seja limitado, e a gente não pode, porque Deus ele está livre, ele precisa de amigos para que ele conte os segredos do coração dele para as pessoas que o acessem. Ele está disponível para todos nós, mas a gente ainda se relaciona com ele assim. A gente esquece de todo o sacrifício que Jesus fez. Quando aquela obra na cruz foi consumada, ali ele estava dizendo, ó, chega, agora vocês podem se relacionar comigo. Não precisa mais esconder o rosto como Moisés escondia. Eu não me revelo só para Moisés hoje. Eu me revelo para todo mundo. Eu estou livre, eu estou acessível para vocês. E a Bíblia diz assim que tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala que quando Moisés fala assim para Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver, eu preciso ver. E ele insiste ali com Deus, e Deus fala, olha, então tá, só você vai ali numa fenda que tem na rocha, e eu vou passar. Você não vai poder me ver, porque se você me ver, você vai morrer, mas você vai sentir, né? Você vai me ver. E aí tem uma música que fala assim, que ele vê só um vislumbre, só um pouquinho, e para ele aquilo é muita coisa. Ele já ficou maravilhado. Mas hoje nós
temos acesso não só de ter as costas do Senhor, não só de ouvir a voz dele como de trovão. A gente tem acesso para deitar no colo dele, para falar papai. Ele nos deu acesso para falar assim, ó, papai, eu estou passando por isso, papai, eu preciso do Senhor, eu sou dependente, eu necessito do teu colo. Hoje nós estamos vivendo uma geração de super-heróis dentro da igreja, de pessoas autossuficientes, de pessoas que não precisam uma das outras, que não precisam nem de Jesus. Olha lá, que algumas coisinhas eu ainda chamo ele. Eu não culpo, porque eu já passei por isso, de ser tão de colocar tantas pessoas às vezes no lugar que era para Deus ter entrado, e eu não deixei, eu deixei outras pessoas entrar, e foi frustrante. Por quê? Porque essas pessoas, elas nunca vão suprir aquilo que só Deus pode suprir. O Dinei, eu vou falar uma coisa que ele já falou em algumas pregações dele. O Dinei, ele não tem pai, ele não conhece o pai dele, e foi criado por um padrasto. Porém, o padrasto do Dinei, ele sempre deixou muito claro que ele era o cuidador. Ele tinha essa postura de tipo, eu cuido deles, eu cuidei deles, eu dava, até as histórias assim que ele conta, era de tipo, comprei tal coisa para eles comer, e levei compra, tal, era a postura dele. Ele sempre foi um homem bem mais velho, ele era um homem bem mais velho que a mãe do Dinei, e foi essa a postura dele. Então o Dinei, ele não teve, e as pessoas, as figuras masculinas que tinham na vida dele ali também não foram referenciais de nenhuma maneira. E quando ele veio para a igreja, porque quando a gente vem para a igreja, apresentam-se para a gente, principalmente umas igrejas de hoje em dia, que o pastor é o pai, que o líder é o pai, e que ali você tem um pai físico. E isso é traumático. Gente, aqui a gente é uma família, mas a gente é uma família de muitos irmãos. A Fabiana não é mãe, não é nossa mãe. O James não é nosso pai. Este papel eles não vão conseguir cumprir. Eles são os nossos irmãos, eles são aqueles que se unem a nós, eles nos dão direção, eles nos ajudam, mas ele não é nosso pai. A gente não pode transferir para o James a carga, o peso de ser o pai que eu não tive, de ser o pai que muitas vezes o Dinei não conheceu, porque você vai criar uma expectativa muito grande que ele como pai, porque a gente não sabe o que cada um espera de um pai, e nós vamos se frustrando, porque o James não falou tal coisa para mim, porque ele como pai deveria ter me abraçado, ele como pai deveria ter perguntado como que eu estava, e às vezes ele está distraído, às vezes ele tem outras coisas. Ele não é nosso pai, ele é o nosso pastor, ele nos direciona, Deus vai dar para ele outras instruções, ele pode muitas vezes nos ajudar, nos abençoar, mas ele pode nos direcionar a este pai, mas o vazio que a gente tem, paterno, é só Deus. É nele que nós vamos encontrar uma paternidade perfeita. É só ele. Então, que a gente guarde o nosso coração para não transferir para os outros, para não transferir para as pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Porque isso tem feito muitas pessoas parar pelo caminho, frustradas. E às vezes a gente não consegue ter acesso a elas mais, porque foi prometido a elas que na igreja você vai encontrar um pai físico. Não vamos encontrar. Nosso pai, nós vamos encontrar um pai sim, um pai que está no céu, um pai que presente, um pai perfeito, um pai que nos ajuda, um pai que se você estiver no barco e esse barco estiver balançando, ele vai falar para a tempestade acalmar. Um pai que se você estiver precisando de alguma coisa e ele vai falar assim, olha, eu cuido das aves, eu cuido dos lírios dos campos e eu cuido de vocês. É este pai. Porém, aqui em nós, isso nós não vamos encontrar. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estava pesquisando,
acusação, Jesus, quando ele foi morto, ele veio para combater a religião, ele veio para combater os fariseus da época, para combater o sistema da época. E Jesus, ele foi morto quando ele se declara, lógico, tinha outras, né? Ele tinha outras acusações, mas uma delas era: eu sou o Filho de Deus. O diabo sabe que quando a gente se posiciona como filhos de Deus, quando a gente entende essa identidade, eu sou filha de Deus, eu posso tudo o que Deus quiser. Quando eu me posiciono como filho de Deus, o inferno sabe, ele entendeu a identidade dele, agora ninguém vai parar. Por que muitas vezes a gente tem vivido, essa igreja brasileira tem oscilado tanto? Porque a gente traz a orfandade para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro da igreja. Então, que nessa noite o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo nos revele que nós somos filhos de Deus. Ah, mas eu já ouvi muita palavra sobre isso. Eu já ouvi há anos, né, foi até uma moda falar sobre paternidade. Decidir ser filho é uma tarefa diária. Todos os dias eu preciso entender, eu sou filho. Essa situação não vai me derrubar, eu sou filha dele. Eu sou filho, todas as vezes que vier uma dificuldade, eu sou filha dele. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus da minha vida. Eu sei quem é o meu Abba Pai. Eu sei. Porque a gente vai passar por dificuldades, a gente vai esquecendo. Por quê? Porque a gente foi condicionado, a vida da gente, a gente foi condicionado a pensar daquela forma. E para mudar o meu jeito de pensar, eu preciso diariamente ter esse exercício. Então, hoje nós precisamos tomar este lugar de filhos de Deus. Tem um versículo que está em Lucas 15, 22 ao 31. Aqui vai falar, eu não vou ler ele inteiro não, eu só vou ler um pedacinho. Primeiro eu quero explicar para vocês assim, para quem não sabe, aqui é a parábola do filho perdido, do filho pródigo, que a gente ouve falar muitas vezes. Aqui esse pai tem 2 filhos e um filho fala assim: pai, eu não quero mais, eu quero a minha herança, quero o que é meu por direito e eu quero viver a vida doidado. Tenho meu direito, imagino que já era de maior. E falou: já era. Foi bom enquanto durou nosso relacionamento, fui. E o pai, sabiamente, tá bom, é teu, beleza, não precisava te dar agora que eu tô vivo, tá? Mas tudo bem, você quer? Vai. É igual a gente quando o filho tá subindo no lugar, você fala assim: não pode, de repente você fala: você que sabe, vai cair, vai machucar. Mas tem coisas que a gente só aprende assim. E o outro filho ficou. O outro filho ficou e ajudava o pai, fazia tudo pro pai, servia o pai. E esse filho que foi, gastou toda a herança, gastou tudo aquilo que ele tinha, viveu de uma forma deliberada e fez tudo o que quis e decidiu voltar. Ele falou: o que eu estou vivendo aqui, se eu voltar para casa do meu pai, vai ser melhor. Mesmo que eu seja como empregado do meu pai, eu estou melhor do que aqui. E ele decide voltar. E quando ele volta, é sobre isso que eu quero falar. Está no versículo 22. Fala assim: o pai, porém, quando o filho volta, o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eles começaram
a festejar. Quando Adão e Eva, Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva assim. Ele se relacionava com Deus, Deus se relacionava com ele. Na viração do dia, Deus os criou, e aí Deus, na viração do dia, ia se relacionar com ele. É minha criatura, vou lá ver como eles estão, vou lá conversar com eles, bater um papo. Era assim o relacionamento de Deus com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva já não estavam lá no horário marcado no compromisso. Porém, Deus foi no seu compromisso. Deus já sabia de tudo e ele foi. O que eu quero dizer para vocês? Deus, como Pai, ele não muda. Ele não mudou quando o filho dele errou e voltou. Ele não mudou aqui. Ele foi no relacionamento dele com Adão e Eva. É lógico que eles iriam passar pelas punições que ele já tinha falado, que ele, diferente de alguns pais, ele fala e cumpre. Ele, com o filho pródigo, ele falou: não, eu sou mesmo, eu sou o pai que quando ele saiu, eu estava aqui, fiquei esperando, ele voltou, eu não fui atrás dele. Deus respeitou o momento dele de ir, de tomar suas decisões, de fazer aquilo que ele achava que era correto. Porque senão esse filho muitas vezes poderia ficar e achar que a vida inteira querendo experimentar coisas, mas Deus, ele deixou ele quebrar a cara, quebrou a cara, e quando voltou, Deus era o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo assim com a gente hoje. Ele está lá no seu lugar, nos esperando para que a gente entenda que as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas, a gente não batalha sozinho. A gente tem um Pai que é perfeito. Eu não sei como foi o seu pai, eu não sei quais as atrocidades que o seu pai fez com você. Eu não sei, às vezes você fala: não, eu tenho um pai que foi maravilhoso. Mesmo assim, se você procurar, você ainda vai encontrar uma falha nele, porque nós somos imperfeitos. Mas esse Deus é perfeito. Nós fizemos uma lembrancinha para vocês. Na lembrancinha eu deixei assim: Pai, você tem um pai perfeito. Para que todas as vezes que vocês pensassem: errei como pai, lembre-se que quem tem o coração dos filhos de vocês na mão, vocês têm acesso. Vocês têm acesso a... E Deus, ele pode fazer, às vezes a gente pensa assim: eu errei demais, eu já errei demais com os meus filhos, eu não vou conseguir consertar tudo que já foi feito. Esse Pai que é disponível para nós, ele tem perdão. Esse Pai, ele é acessível para você falar: pai, eu errei, agora como eu faço? Eu errei com os meus filhos. Deus, ele pode fazer com que os anos que te restam sejam maravilhosos, que você marque a vida dos seus filhos de uma forma que você nunca fez. Acesse este Pai de amor, esse Pai disponível para nós. Assim como eu falei lá no início, que os pais daquela igreja estavam ganhando muita gente, uma igreja cheia, uma igreja aparentemente próspera, mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai alcançar o coração deles. Mas se continuar do jeito que eles estão, eles vão perder o bem mais precioso que eles têm, porque esses filhos não conhecem o Pai que eles têm. E não conhecendo o Pai que eles têm, eles não vão conhecer a Deus. Eles vão conhecer de uma forma assim, muitas vezes como o filho pródigo, vai ter que passar por algumas coisas para poder conhecer esse Pai. Nós temos uma responsabilidade grande nas mãos. Eu não vim aqui para trazer peso para você pai e para você mãe também, porque nós somos um conjunto, mas para trazer uma responsabilidade, um senso de responsabilidade. Nós precisamos apontar um destino para esses filhos em Deus. A gente tem essa responsabilidade, isso vai ser cobrado de nós. O que nós temos feito com as flechas que Deus nos deu? Qual é o nosso posicionamento? A gente gasta muitas vezes ouvindo
pessoas uma tarde inteira e a gente não conhece os nossos filhos. A gente não sabe muitas vezes o que os nossos filhos estão passando. Às vezes a gente pensa, eles estão no quarto. Ali eles têm um mundo na mão. Ali eles podem. E muitas vezes a gente se relaciona com regras e com a minha sobrinha foi lá em casa, né? Eu estava falando com o Dinei dessa palavra, e ela foi lá em casa e ela tinha feito alguma coisa, a gente chamou a atenção dela e não resolveu, ela não se rendia, ela não se dobrava. Quando veio o Dinei, falou assim: ó, Deus está vendo. Aí eu falando para ele dessa palavra, ele falou: você está vendo? A gente já apresenta para as crianças um Deus punidor. Ó, cuidado, Deus está vendo. E ela cresce com essa coisa desse Deus ruim, desse Deus que se eu fizer qualquer coisa igual eu me relacionava com Deus. Se eu não orar, não sou digna, não orei, não jejuei, se quebrasse um jejum, ele me amaldiçoaria. E é muito triste ter um relacionamento desse. Um pai que ele é justo, sim, mas ele é tão amoroso. Ele deu tudo que ele tinha de melhor. Ele deu seu filho e falou: ó, eu conheço o erro de cada um deles. Eu sei dos defeitos de cada um deles. Eu sei o que cada um deles vai fazer. Mas vamos por eles. E é esse Deus que a gente precisa acessar. Que a gente possa ter um posicionamento. Eu sou filho. Deixar de lado toda a nossa religião, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos impede de tê-lo. Ele é muito precioso e a gente leva. Uma vez eu vi uma pessoa falando que a igreja brasileira, ela trata Deus como, ela banaliza muito, né? A gente não tem valor, a gente tem sei lá quantas Bíblias em casa. A gente tem acesso muito fácil à palavra. A gente clica e a gente vê a palavra que a gente quer. E isso fez com que a gente fosse pessoas relapsas assim, em relação ao nosso relacionamento com Deus. A gente não tem zelo. A gente trata de qualquer jeito. A gente perdeu o temor daquilo que é o relacionamento com Deus. Entender a grandiosidade desse amor, que nessa noite o Senhor nos traga de volta ao início de todas as coisas, que o Senhor realmente converta o nosso coração a Ele, que a gente cante que ame a Ele, que Ele é tudo na nossa vida de verdade, ou então que a gente fale: Senhor, eu estou cantando isso, mas eu não é isso. Então que o Senhor gere em mim. A Bíblia fala que Ele nos deu um amigo, um ajudador. Fala: Espírito Santo, eu não sinto nada disso que eu estou cantando, mas eu não quero contar mentira, mas eu quero sentir. Então gere em mim isso, gere em mim um amor, gere em mim compaixão, porque se eu sou assim, eu vou contagiar outras pessoas e nós vamos ser uma geração de pessoas que amam o Senhor e que nós vamos, independente de placas, de ministério e de coisa, a gente vai amar. E é isso que a gente precisa fazer. Amar essas pessoas como Ele nos amou, ser parecidos com Ele. E falar para os pais uma coisa: pais, exerça a paternidade de vocês de uma forma responsável. Toque o filho de vocês. Seja presente, não fique dando presentes. Seja presente. Toma café, meu filho é mais velho, toma café com ele, chama ele para tomar um café. Se importe, mostra que se importa. Eu não tenho acesso assim com meu filho, eu não consigo falar eu te amo, eu não consigo. Manda uma mensagem de texto. Faça algo que você nunca fez. Toque no filho de vocês. Peçam para Deus para que seja restaurado relacionamentos.
A gente crê que antes do avivamento, que Deus vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ore para que isso aconteça. Ore para que a gente ganhe muita gente, mas que a gente ganhe a nossa casa, para que os nossos filhos estejam com a gente de mão dadas. Ore para que a gente possa, que os nossos filhos encontrem em nós amigos, pessoas que estão disponíveis. Vamos dar a mesma importância que a gente dá para uma vida lá fora. E que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo faça com que a gente tenha um encontro com a paternidade de Deus. Que a gente tenha esse encontro, que nessa noite, que o Senhor desperte em nós, que os nossos corações saiam daqui sedentos por Ele, querendo conhecer esse Deus. Amém. Eu espero que essa palavra gere frutos. Eu espero que essa palavra mude vidas. E tudo isso que eu falei para vocês, eu ainda luto para quebrar os muros que eu fui colocando durante a minha vida, os muros que me impedem muitas vezes de ser uma pessoa íntima de Deus. Hoje eu estava orando, eu falei, o Senhor sabe que eu fui colocando e preenchendo espaços para que a gente não tivesse tanta intimidade. Mas eu te dou liberdade, Senhor. Quebre todos os muros que eu coloquei. Arranque tudo aquilo que não é do Senhor. E eu creio que é uma decisão diária, igual eu falei para vocês. Eu creio que isso vai cair por terra em nome de Jesus e que ainda a gente vai desfrutar desse colo do Senhor. Tem um colo disponível. E Pai, vocês às vezes carregam uma capa de super-homens. Podem mostrar a fragilidade de vocês para esse Deus. Ele é Pai de vocês. Não precisa ser super-homem o tempo inteiro, não. Ele está disponível, Ele sabe das suas fragilidades. Vai nele, todas as vezes que tiver uma dificuldade. Vocês têm um Pai presente. Amém? Eu queria orar com vocês. Queria que vocês ficassem em pé. Eu vou orar. Ô Fá, você ora pelos pais. O Gabriel vai cantar uma música e eu vou. A Laura vai cantar uma música e eu vou orar. Fecharam sobre mim.
Gente, é isso. A gente precisa saber dessa identidade e sair por aí levando essa identidade, sabendo que nós somos amados, sabendo que nós temos esse Pai acessível. Nós somos amados, nós somos comprados por um preço muito alto. Não vamos desperdiçar isso. Tomamos o nosso lugar de filhos nessa noite, de filhos que reconhecem essa paternidade e que orgulha dela, sabendo que nós não éramos nada, mas Ele fez de nós filhos, Ele nos adotou, Ele se sacrificou. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Senhor, por termos acesso. Obrigada pelo céu, o véu ter se rasgado. Obrigada, Senhor, por termos hoje como te chamar de papai, de Abba Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, nos leve, ó Deus, a este encontro diário, para que o Senhor se revele a nós, revele verdades guardadas no seu coração, para que nós possamos ser pessoas, ó Deus, que vive, ó Deus, e se movimente, ó Deus, em íntima compaixão, que a nossa vida seja uma vida com intencionalidade, e que tudo que a gente for fazer, ó Deus, seja, ó Deus, voltado para Ti, que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor, que nós não sejamos aqueles filhos que olham para a circunstância, mas assim como o filho pequeno não sabe se vai comer amanhã, mas não se preocupa, que nós também tenhamos a mesma confiança no Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, que nós não venhamos a nos relacionar com o Senhor como servos, mas agora como filhos, Senhor. Senhor, tira de nós toda a mentalidade de escravo, toda a mentalidade, ó Deus, que faz com que a gente não tenha, ó Deus, não levante os olhos para o Senhor. Senhor, que nós venhamos a Te conhecer em intimidade, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor nos leve, ó Deus, e nos leve com um coração cheio de amor por Ti, para que as pessoas olhem em nós e falem: eu quero aquilo que aquele povo tem, eles amam algo que eu não conheço. Que nós sejamos, ó Deus, cartas, que aonde a gente passa, a gente seja lidos, ó Deus, como umas pessoas que amam, como pessoas, ó Deus, que se movimentam em compaixão, em nome de Jesus, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós negligenciamos a Tua presença, todas as vezes que nós colocamos coisas, ó Deus, no Teu lugar, todas as vezes que nós, ó Deus, não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, igreja. Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Amém? Quem aqui pode declarar com convicção: eu sou filho do Deus Altíssimo? Amém? É lindo, é maravilhoso, porque a única religião, se nós podemos dizer assim, no mundo em que você pode chamar o seu Deus de Pai é o cristianismo. Existem muitas, milhares, mas em nenhuma delas as pessoas que seguem, podem dizer: olha, eu sou filho do Deus que eu sirvo. Nós podemos dizer isso. Amém? É lindo o que Jesus faz e como Ele nos reposiciona. Jesus, Ele poderia falar muitas coisas quando Ele ia ensinar os seus discípulos a orar, mas uma mensagem preciosa que Jesus fala: Ele ensina os discípulos que eles são filhos e Ele começa a orar. Quando vocês forem falar com Deus, falem assim, ó: Pai Nosso, Pai Nosso. Então é lindo Jesus nos lembrar todos os dias de que nós somos filhos de Deus. Amém? Essa é um privilégio muito grande. E eu gostaria de chamar aqui os pais. Eu sei que o espaço que a gente tem aqui é pequeno, mas nós, como igreja, nós queremos profetizar sobre a sua vida. A graça do Senhor, o favor do Senhor, nós queremos orar. Amém, igreja?
por esses pais, para que realmente Deus conduza vocês todos os dias nessa missão que é tão linda e tão preciosa, né, de direcionar os seus filhos. Amém? Vocês podem vir aqui para a gente estar orando por vocês. Amém? Pode virar para a igreja, que eu quero que a igreja estende as mãos para cá. Amém? Queridos, e vocês sejam livres. Eu quero que vocês comecem a profetizar sobre esses homens. Eu quero que vocês comecem a liberar palavras de bênção, palavras de vitória, aquilo que Deus colocar no seu coração. Comece a ser boca de Deus nesse momento. Amém? Que realmente esses homens, eles possam receber um renovo nessa noite. Não apenas porque é um dia especial que nós declaramos, é o Dia dos Pais, mas porque eles foram escolhidos para algo muito precioso. Amém? Estenda suas mãos, igreja. Comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esses homens no teu altar, ó Deus. Ó Pai querido, nós colocamos cada um deles, ó Pai amado, na tua presença nesse momento. E nós declaramos, Senhor, como igreja, que o Senhor realmente encha eles da tua sabedoria. Encha eles, Senhor, do entendimento da tua verdade. Encha eles, ó Deus, de um desejo sincero de estar na tua presença, Senhor. Que eles conheçam a tua face. Que eles sejam, Senhor, o reflexo daquilo que tu és na vida dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que cruzarem o caminho deles, ó Deus. Que em nome de Jesus, o filho de cada um, os netos de cada um, possa ver neles, ó Deus amado, o seu referencial. Ó Deus amado, em nome de Jesus, libera uma unção fresca. Ó Deus amado, que eles sejam direcionados, posicionados em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos, ó Deus amado, a Tua graça, a Tua unção, a Tua verdade, o Teu querer. Pai amado, em nome de Jesus, quebra todo jugo, todo peso, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, do caminhar, do dia a dia, das preocupações. Que o Teu Espírito sopre para longe e que eles sejam leves, ó Pai, para buscar em Ti a direção de tudo aquilo que eles precisam ser, tudo aquilo que eles precisam fazer, porque, Senhor, nós cremos, ó Pai, numa geração, ó Deus, que vai Te servir, Te conhecendo através desses homens, Te conhecendo através do sacerdote que está dentro de casa, Te conhecendo através de homens de oração, de homens íntegros, ó Pai, homens inteiros, homens, Senhor, que a religião não quebrou, homens que foram consertados em Ti para declarar, Senhor, que há um Deus vivo, que Tu és o Pai de amor e que nós possamos conhecer o Senhor através de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus nós profetizamos uma geração, Senhor, que não é mais órfão. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas espírito de adoção. Nós somos filhos, nós somos Teus. Hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Cada um desses homens tem um Pai perfeito. Cada um desses homens tem sim em quem se espelhar, que é o Senhor, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, que eles sejam a Tua boca nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam as Tuas mãos, os Teus olhos. Em nome de Jesus, ó Deus, usa esses homens para glorificar o Teu nome aonde eles passarem, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de cada um desses homens, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só mais um minutinho que ainda tem comes e bebes, amém? E vai ter um sorteio rapidão. Cadê? E as lembrancinhas para os pais, quem vai estar entregando aí já, para a gente adiantando o processo. Eu sei que já deu o horário, mas cadê o sorteio? Quem vai sortear? Vem cá. Quantos presentes que tem aí? 4 brindes. E os pais aí depois vai pegar a sua lembrancinha. Pode? De frente para a câmera. E... vamos lá, gente. Fernando. Vamos aplaudir o senhor. Vamos lá, o primeiro.
Pode pedir aí, pede para quem está na frente aí, o Jair e o Antônio. Mais um pouquinho, gente. Hoje vocês vão comer um salgado de primeira, amém? Um salgado especial. Não vale. Tô brincando. Quem que é? Zezinho. Ah, Marilda. Olha, Marilda, o Zezinho nem tá aqui com o meu presente, hein? Zezinho, ó, se você estiver nos assistindo aí, ó, teu presente, tá? Pega com a Marilda. O Wellington, o Steven Seagal, vem cá pegar o teu. Aleluia! Toda vez o Wellington ganha presente, viu? Brincadeira. O Jair. Irmãos, bom, depois vocês estão entregando as lembrancinhas já, né? Irmãos, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão participando do culto através da live, e em especial vocês que vieram nos visitar essa noite, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês estão nos visitando. Tenho certeza que Deus tem um tempo novo para a vida de vocês, amém? É um tempo novo e pode contar com a gente. Aqui não é uma religião, aqui é uma família, amém? Então se sintam abraçados por essa família. Pai, nós te agradecemos por este culto, Senhor Deus. Eu coloco diante de ti tudo aquilo que foi ministrado, Pai, tudo que foi liberado sobre nossas vidas, ó Deus. Espírito Santo, guarda a volta para a casa de cada um que está aqui. Abençoa nosso momento de comunhão agora, de comes e bebes, ó Deus. Abençoa também a vida das pessoas que abençoaram a gente com os comes, ó Pai. Cubra eles com teu sangue, que eles recebam 100 por 1, Pai, sobre cada semente liberada neste lugar.